Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje não é o último domingo do mês, né? Eu, para variar, estou atrasada com a resenha, mas eu venho falar com vocês então de desafio de leitura. Gente, nós vamos hoje falar sobre o triste fim de Policarpo Quaresma, né? Que era aí o nosso desafio do último mês, do finalzinho do mês de março, não saiu pelo simples motivo que vocês já conhecem, é o fato de que às vezes a vida real, né, a vida com as responsabilidades, a vida com toda a loucura que ela tem, não deixa a gente fazer conforme a gente planejava, né? E foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu acabei ficando mal, tive que resolver algumas confusões, aí algumas coisas da minha vida particular, e a resenha não saiu. Mas agora estamos aqui, vamos falar dessa obra que é simplesmente, eu diria que está entre as top 5 da produção literária brasileira, né? Lima Barreto é um grande autor, ele produziu textos, histórias que formam a nossa identidade nacional, né? Então nós estamos falando de um autor que vai produzir no começo do século XX, né? Ele vai nascer aí no finalzinho do século XIX. Ele é filho de ex-escravos, gente. Ele vai enfrentar ali todas as consequências, né, iniciais desse fim da escravidão no Brasil. Imaginem que foram 300 anos, né? 3 séculos de escravização no Brasil. E vocês conseguem imaginar, vocês já devem ter estudado, já devem ter visto sobre o tamanho das mazelas que sobraram depois desse processo. Então, o Lima, ele escreveu nesse momento, ele viveu esse momento, ele registrou esse momento, e a grande obra aqui, né, considerada aí pela crítica, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele começa a trazer para o Brasil um sentimento que estava ali rodeando a galera do começo do século, que é a questão da busca pela identidade, né? Há uns 50 anos atrás, 80 anos atrás, os românticos haviam buscado esse sentimento, né? Os românticos já queriam construir essa identidade nacional, mas por ser um projeto idealizado, né? Quando a gente fala de romantismo, a gente tem a idealização dos sentimentos, das pessoas, da pátria, do herói nacional. Esse movimento romântico, ele não vai ter tanto êxito assim como imaginou-se, né? A gente não conseguiu essa identidade como ela foi de repente pensada. É claro que há muita contribuição do romantismo para o que é o povo brasileiro, para a nossa nacionalidade, mas ela não foi algo finito, né? Talvez a gente poderia dizer assim, ela não esgotou a temática. Então essa temática volta no começo do século, aí com 100 anos da proclamação da independência, né? Então a gente estava 100 anos da proclamação da independência política. Então nós queríamos uma independência de pensamento, uma independência cultural. E aqui o Lima Barreto vai construir então a personagem Policarpo Quaresma, que vai ser uma personagem que também vai perseguir esse sonho. Logo na adolescência, o Policarpo ele vai descobrir esse sentimento nacionalista, então ele vai estudar muito a fundo o Brasil, ele vai saber os nomes de rios, solo, plantas, tudo que for relacionado ao Brasil, ele vai ter um conhecimento muito profundo, ele vai buscar estudar a língua, né? Qual seria então uma língua que fosse genuinamente brasileira, porque ele entendia que o português era uma herança da colonização, né? E a gente falando o português, a gente estava reproduzindo aí as imposições da colonização, enfim, tem toda
essa ideia aqui na obra, né? Coisas que a gente discute até hoje. Por exemplo, ele vai questionar as questões de burocracia, né? Os cargos importantes, como eles eram dados no Brasil. Ali a gente vai acompanhar algumas coisas, alguns momentos, algumas críticas. Ele vai buscar o folclore brasileiro também. Então a gente vai conhecer aqui o Ricardo Coração dos Outros, que é um violeiro. Ele canta modinhas, né? Ele canta pro povo. Ele critica, é muito engraçado. Ele critica muitas vezes, né, os poetas ali. Ele vai criticar até o próprio Bilac em alguns momentos. Essas poesias que eles escrevem não servem para música, né? Então o que ele quer dizer com essa figura do Ricardo Coração dos Outros? Ele quer mostrar que essa poesia que está nos livros, né, essa poesia erudita aí da galera da academia, ela não é a poesia que é do povo, não é a poesia que é do brasileiro, né? Qual que é essa poesia? Então, que arte é essa? É a música. E o violão é um instrumento genuinamente brasileiro, segundo o Policarpo Quaresma. Então, ele vai tentar aprender aí, ele vai ser super criticado. A vizinhança vai falar dele, agora tá andando com vagabundo, né? Imagina o violeiro, aprender violão. Violão é um instrumento baixo, sem classe. Ele também vai ser muito criticado porque ele estuda demais, né? Tem até uma parte que eu marquei aqui. Gente, eu fiz tantas marcações que vocês nem imaginam. Ele vai até falar assim, ó, que ele tem mania de ler, muita mania de ler, lê muito. Aí algumas pessoas vão dizer da seguinte forma: estude livros é bom para os sábios, para os doutores. Devia ser proibido a quem não possuísse um título acadêmico ter livros. Evitavam-se assim essas desgraças, não acham? Então, quer dizer, o Policarpo, ele pra mim, assim, ele é o Quixote brasileiro, sabe? Eu acho que ele vai perseguir algumas coisas assim que infelizmente estavam só dentro da cabeça dele, tá? Então essa apresentação de quem é o Policarpo é a primeira parte do livro, né? A gente vai conhecê-lo com essa ideologia, né? Com esse nacionalismo, com esse sentimento, e ele tá ali perseguindo então a língua, né? Tá estudando tupi, tá estudando topografia brasileira também. E ele tá estudando cultura popular, ele tá tentando fazer um resgate folclórico, né? Em alguns momentos aqui ele vai buscar algumas pessoas que têm mais conhecimento, algumas pessoas mais velhas que contavam histórias e tal. Então, assim, é bem interessante e a gente vai já ter um problema, né? Ele vai escrever uma carta ali, um ofício, uma petição, se eu não me engano, e vai mandar para o governo propondo a troca da língua portuguesa pelo tupi. E ele vai fazer a justificativa dele, vai falar essa questão nacionalista, vai explicar tudo isso. E ele vai ficar como louco, tá? As pessoas vão zombar demais dele. E vai parar no jornal com uma caricatura, com algumas ideias. Gente, é horrível o que fazem com o Quaresma depois dessa petição. Só que a coisa, né, quando ela diminui ali, quando as pessoas começam a esquecer dessa petição, ele vai fazer uma cagadaça. Ele é funcionário público e ele vai traduzir, ele vai mexer com alguns documentos e uma hora ele vai assim, de tanto estudar o tupi, ele vai se perder e vai fazer a tradução de um ofício. Olha que engraçado, né? O ofício era de um problema do Mato Grosso. Eu moro no Mato Grosso, gente, eu achei essa coincidência bem engraçada. Era uma demanda do estado do Mato Grosso e ele vai traduzir isso daí, vai virar uma confusão, porque quando vai chegar nas instâncias superiores, cara, coitados, né? E eles vão achar que é grego por causa dos Y e vai ser uma coisa toda. Resumindo a história, o Policarpo vai ser considerado louco, vai ser internado em um hospício. Gente, e aí a gente vai ter toda uma confusão seguindo, né? Essa história aí. Mais interessante ou mais importante do que saber que ele foi
internado são as coisas que acontecem. Ele tem uma afilhada, né, a Olga vai visitá-lo, a Olga é sensível e consegue entendê-lo, e a Olga é uma figura feminina muito interessante, que ela vai crescendo, ela vai amadurecendo na obra, e ela tem uma percepção muito legal da vida, sabe? É uma percepção bem interessante que eu acho que vale bastante a pena a gente conhecer nessa história aqui. A Olga tem uma visão bem legal, até do próprio casamento, e também uma visão dessa função, desse lugar da mulher, eu acho que eu poderia dizer assim. É bem interessante, tá, gente? E aí, depois disso, quando ele vai terminar lá a internação dele, ele sai e ele vai para um sítio. Nesse sítio, que se chama Sossego, gente, ironicamente, ele não tem 1 minuto de sossego, tá? Ele vai começar a plantar, cuidar da terra, né? Ele vai ter um ataque de formigas, ele vai perder tudo, vai passar muitos dias trabalhando, vai gastar muito dinheiro com pessoas para ajudar, né? E daí tem toda aquela questão da terra ser improdutiva. Não, a terra é muito produtiva, mas por que a gente não consegue produzir? Por que a gente não consegue sobreviver? O Policarpo imaginava que se a gente conseguisse produzir tudo que a terra brasileira está apta a nos dar, a gente não precisaria de outros países, a gente conseguiria ter tudo aqui, né? A gente conseguiria comer as nossas comidas de origem, e é muito interessante, né, nesse aspecto. Só que, cara, ele não vai conseguir também, ele não vai ter nem 1 minuto de sossego nesse aspecto. E ele vai também ter uma questão de impostos ali horrorosos para pagar. Você fala, putz, e é mais ou menos o que a gente sente agora, assim, sabe? De repente tem um imposto, aumenta o imposto novo, não sei o que, imposto, e tá. E essa parte, né, a segunda parte bem longa aí, dele nesse sítio, dessa tentativa de buscar literalmente as raízes brasileiras. E aí vai acontecer que a gente vai ter o governo do Floriano Peixoto, né? Ele conhecia o Marechal aí de algum lugar, é o segundo presidente do Brasil República, se não me engano. E ele vai estar acontecendo a revolta da Armada, tá, gente? Que foi aí uma revolta, uma briguinha ali entre a Marinha e o Exército, umas questões assim, e aí vai ter um cerco no Rio de Janeiro e o Quaresma ele quer fazer parte, né? Afinal de contas, ele é nacionalista, então ele quer defender o país dele, ele quer defender as coisas que ele acredita. E aí, gente, eu não vou mais dar nenhum spoiler pra vocês, só posso dizer que o título do livro realmente faz jus, né, ao que a gente tem aqui. É triste, eu acho que é mais triste ainda, porque muitas coisas que a gente vê aqui ainda existem hoje. A gente consegue ainda, infelizmente, identificá-las aqui no Brasil. Questões de burocracia, questões de imposto, questões de não valorizar aquilo que é nosso, né? A gente fala português, a gente nem sabe quais outras línguas existem aqui na nossa nação. A gente não valoriza a nossa própria alimentação, né? Que seria nossa, que seria brasileira de verdade. Então, assim, é um livro que vai nos ajudar a pensar essa formação brasileira. É um livro que vai ser publicado um pouco antes do modernismo começar no Brasil, e eu considero esse livro um marco muito importante para o direcionamento que a literatura brasileira vai ter depois disso, né? Então, pensar o que é esse Brasil e o que seria esse sentimento nacionalista. O Lima Barreto deixa uma obra muito interessante e um bom caminho para esses modernos que vão vir, né? E para também o registro histórico. A gente consegue aqui uma memória coletiva, uma memória social, que é um romance, é uma ficção, mas é como eu tenho dito para vocês há bastante tempo já, tenho comentado isso, não é porque é uma obra de ficção que a gente vai ignorar os ensinamentos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode pesquisar sobre a revolta da Armada, a gente pode pesquisar quem foi o Floriano Peixoto e o que está acontecendo nesse momento. Tem uma caracterização da figura do presidente aqui, que é bastante cômica, assim, eu diria pitoresca até, e que vale a pena a gente sentar para estudar. Então, uma obra literária, um romance, ele vai trazer uma perspectiva
ser humano, né? Então é o Policarpo que tá sentindo essas coisas, não um relato frio de uma narrativa de um historiador, tá, gente? Então é muito mais grandioso, só que você, leitor, precisa ter essa disposição de pesquisar as coisas que estão aqui. Se você passa pelo nome de Floriano Peixoto, pela reforma revolta da Armada, você segue, né? Se você não consegue pegar o contexto histórico, você vai perder muitas coisas. Você realmente vai ler só uma historinha de um cara doido, né? E não é isso. O livro precisa levar a gente para muitas outras questões. O livro vai ter que nos transportar, mas isso depende do leitor. O leitor é parte importante dessa construção desse conhecimento. Então, olha só, fica aí então a minha dica de leitura. Cumprindo o desafio atrasado de março, está aqui uma obra riquíssima, interessantíssima e que não pode ficar fora da sua lista de leituras nesta vida, tá bom, gente? Então, uma ótima semana para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, pessoal!